Bem-vindos ao canal Audiobooks em PTBR. Se inscreva para fazer parte dessa comunidade. Torne-se membro e tenha acesso a benefícios exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos. Dê um like nesse vídeo e comente o que achou. Muito obrigada e boa leitura. Livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Autora J.K. Rowling. Traduzido por Lia Wyler. Lido por Camila Saboia. Para Jill Pruitt e Anne Keeley, as avós do swing. Capítulo 1. O Correio Coruja. Harry Potter era um menino bastante fora do comum em muitas coisas. Para começar, ele detestava as férias de verão mais do que qualquer outra época do ano. Depois, ele realmente queria fazer seus deveres de casa, mas era obrigado a fazê-los escondido, na calada da noite. E além de tudo, também era bruxo. Era quase meia-noite e Harry estava deitado de bruços na cama, as cobertas puxadas por cima da cabeça como uma barraca, uma lanterna em uma das mãos e um grande livro encadernado em couro, História da Magia de Matilda Bagshot, aberto e apoiado no travesseiro. Harry correu a ponta da caneta de pena de águia pela página, franzindo a testa, à procura de alguma coisa que o ajudasse a escrever sua redação. A queima de bruxas no século XIV foi totalmente despropositada. Discuta. A caneta pousou no alto de um parágrafo que pareceu a Harry promissor. Ele empurrou os óculos redondos para a ponte do nariz, aproximou a lanterna do livro e leu. Os que não são bruxos, mas comumente conhecidos pelo nome de trouxas, tinham muito medo da magia na época medieval, mas não tinham muita capacidade para reconhecê-la. Nas raras ocasiões em que apanhavam um bruxo ou bruxa de verdade, a sentença de queimá-los na fogueira não produzia o menor efeito. O bruxo ou bruxa executava um feitiço para congelar chamas e depois fingia gritar de dor, enquanto sentia uma cocegazinha suave e prazerosa. De fato, Wendling, a esquisita, gostava tanto de ser queimada na fogueira que se deixou apanhar nada menos que 47 vezes, sob vários disfarces. Harry prendeu a caneta entre os dentes e passou a mão debaixo do travesseiro à procura do tinteiro e de um rolo de pergaminho. Devagar e com muito cuidado, retirou a tampa do tinteiro, molhou a pena e começou a escrever, parando de vez em quando para escutar, porque se algum dos Dursley, a caminho do banheiro, ouvisse sua pena arranhando o pergaminho, ele provavelmente ia acabar trancafiado no armário embaixo da escada pelo resto do verão. A família Dursley, que morava na Rua dos Alfeneiros, 4, era um motivo pelo qual Harry jamais aproveitava as férias de verão. Tio Walter, tia Petúnia e o filho deles, Duda, eram os únicos parentes vivos de Harry. Eram trouxas, tinham uma atitude muito medieval com relação à magia. Os pais de Harry, já falecidos, que tinham sido bruxos, nunca eram mencionados sob o teto dos Dursley. Durante anos, tia Petúnia e tio Walter tinham alimentado esperanças de que, se oprimissem Harry o máximo possível, seriam capazes de acabar com a magia que houvesse nele. Para sua fúria, tinham fracassado. Agora, viviam aterrorizados que alguém pudesse descobrir que Harry passara a maior parte dos últimos 2 anos na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. O máximo que podiam fazer, porém, era trancar os livros de feitiços, a varinha, o caldeirão e a vassoura de Harry no início das férias de verão, e proibir que o menino falasse com os vizinhos. A separação dos seus livros de feitiços tinha sido um verdadeiro problema para Harry, porque os professores de Hogwarts tinham passado muitos deveres para as férias. Uma redação particularmente espinhosa sobre poções sedutoras fora pedida pelo professor de quem Harry menos gostava, o professor Snape, que ficaria encantado de ter uma desculpa para castigá-lo com 1 mês de detenção. Por isso, Harry tinha aproveitado uma oportunidade que surgira na primeira semana de férias. Quando tio Walter, tia Petúnia e Duda foram ao jardim admirar o novo carro da companhia a serviço do tio Walter, em altas vozes para que toda a rua ouvisse, Harry desceu silenciosamente as escadas, arrombou a fechadura do armário sob a escada, apanhou alguns livros e os escondeu em seu quarto. Desde que não deixasse manchas de tinta nos lençóis, os Dursley não precisariam saber que ele estava estudando magia à noite. Harry tomava muito cuidado para evitar problemas com seus tios no momento, pois eles já estavam bastante mal-humorados com o sobrinho,
só porque o menino recebera um telefonema de um coleguinha bruxo uma semana depois de entrar em férias. Ron Weasley, que era um dos melhores amigos de Harry em Hogwarts, descendia de uma família em que todos eram bruxos. Isso significava que ele sabia um montão de coisas que Harry desconhecia, mas Ron jamais usara um telefone antes. E por azar, fora o tio Walter que atendera a ligação. Walter Dursley! Harry, que, por acaso, se achava na sala àquela hora, gelou ao ouvir a voz do amigo responder. Alô? Alô? Está me ouvindo? Queria falar com o Harry Potter. Ron gritou com tanta força que o tio Walter deu um salto e afastou o fone a mais de um palmo da orelha com uma expressão em que se misturavam a fúria e o susto. Quem é que está falando? Berrou ele em direção ao bocal. Quem é você? Ron Weasley! Berrou Ron em resposta, como se ele e o tio Walter estivessem falando de extremidades opostas de um campo de futebol. Sou um amigo de Harry, da escola. Os olhinhos de tio Walter se viraram para Harry, que estava pregado no chão. Não tem nenhum Harry Potter aqui! Vociferou ele, agora segurando o fone com o braço esticado, como se receasse que o aparelho pudesse explodir. Não sei de que escola você está falando! Nunca mais torne a ligar para cá! Fique longe da minha família! E atirou o fone no gancho como se estivesse se livrando de uma aranha venenosa. A briga que se seguiu foi uma das piores da vida de Harry. Como é que você se atreve a dar este número pra gente como você? Berrava tio Walter, salpicando Harry de cuspe. Ron obviamente percebera que metera Harry em uma encrenca, porque não telefonou mais. A outra grande amiga de Harry em Hogwarts, Hermione Granger, tampouco o procurara. O menino suspeitava que Ron tinha avisado a amiga para não telefonar, o que era uma pena, porque Hermione, a bruxa mais inteligente da turma deles, tinha pais trouxas, sabia usar o telefone perfeitamente bem e provavelmente teria o bom senso de não dizer que frequentava Hogwarts. Com isso, Harry não ouvira uma única palavra de nenhum dos seus amigos de bruxaria durante 5 longas semanas. E este verão estava saindo quase tão ruim quanto o anterior. Havia apenas uma coisinha que melhorara. Depois de jurar que não iria usar sua coruja para remeter cartas aos amigos, Harry tivera permissão de soltar Edwiges à noite. Tio Walter concordara com isso diante da barulheira que o bicho aprontava quando ficava preso na gaiola o tempo todo. Harry terminou de escrever sobre Wendling, a esquisita, e parou mais uma vez para escutar. O silêncio da casa às escuras só era interrompido pelos roncos sonoros e distantes do seu enorme primo Duda. Deve ser muito tarde, pensou Harry. Seus olhos comichavam de cansaço. Talvez terminasse a redação na noite seguinte. Ele repôs a tampa do tinteiro, puxou uma fronha velha debaixo da cama, guardou dentro a lanterna, história da magia, a redação, a caneta e a tinta, levantou-se da cama e escondeu tudo sob uma tábua solta do soalho debaixo da cama. Então, ficou em pé, se espreguiçou e verificou a hora no despertador luminoso sobre a mesa de cabeceira. Era 1h da manhã. Harry sentiu uma contração engraçada na barriga. Fizera 13 anos de idade havia 1h e não tinha se dado conta disso. Mas outra coisa fora do comum em Harry é que ele não ligava nem um pouco para os seus aniversários. Nunca recebera um cartão de aniversário na vida. Os Dursley não tinham dado a mínima atenção aos 2 últimos e ele não tinha razão alguma para supor que fossem se lembrar deste agora. Harry atravessou o quarto escuro, passou pela espaçosa gaiola vazia de Edwiges e foi abrir a janela. Debruçou-se no peitoril, achando gostoso o ar fresco da noite que batia em seu rosto depois de ter passado tanto tempo debaixo das cobertas. Fazia 2 noites que Edwiges andava fora. Mas Harry não estava preocupado. A coruja já ficara fora tanto tempo assim antes. Mas o garoto desejou que ela voltasse logo. Era a única criatura na casa que não se esquivava quando o via. Harry, embora continuasse pequeno e magricelo para sua idade, crescera alguns centímetros desde o ano anterior. Seus cabelos muito pretos, porém, continuavam como sempre tinham sido,
teimosamente despenteados, por mais que ele fizesse. Os olhos por trás das lentes eram verde vivo, e na testa havia, claramente visível atrás dos cabelos, uma cicatriz fina em forma de raio. De todas as coisas fora do comum em Harry, essa cicatriz era a mais extraordinária de todas. Não era, como tinham fingido os Dursley durante 10 anos, uma lembrança do acidente de carro que matara seus pais, porque Lillian e Tiago Potter não tinham morrido em um acidente de carro. Tinham sido assassinados. Assassinados pelo bruxo das trevas mais temido do mundo nos últimos 100 anos, Lord Voldemort. Harry escapara desse mesmo atentado com uma simples cicatriz na testa, no lugar em que o feitiço do bruxo, em vez de matá-lo, tinha se voltado contra o próprio feiticeiro. Quase morto, Voldemort fugira. Mas Harry voltara a defrontar com ele outra vez em Hogwarts. Ao ser recordado o último encontro, ali parado à janela escura, Harry teve de admitir que era uma sorte ter chegado ao seu 13º aniversário vivo. Examinou o céu estrelado à procura de um sinal de Edviges, voando ao seu encontro, talvez com um rato morto pendurado no bico, contando receber elogios. Mas ao olhar distraidamente por cima dos telhados, Harry demorou alguns segundos para perceber o que estava vendo. Recortado contra a lua dourada e sempre crescendo, vinha um bicho estranhamente torto voando em sua direção. Harry ficou muito quieto esperando o bicho descer. Por uma fração de segundo, ele hesitou, a mão no trinco da janela, pensando se devia fechá-la. Mas nessa hora, o bicho esquisito sobrevoou um lampião na Rua dos Alfeneiros e Harry, identificando o que era, saltou para o lado. Pela janela entraram 3 corujas, 2 delas segurando uma terceira que parecia desmaiada. Pousaram com um ruído fofo na cama do menino e a coruja do meio, que era grande e cinzenta, tombou para o lado, imóvel. Trazia um grande pacote amarrado às pernas. Harry reconheceu a coruja desmaiada na mesma hora. Seu nome era Arrow e pertencia à família Weasley. O menino correu para a cama, desamarrou os barbantes que envolviam as pernas de Arrow, soltou o pacote e, em seguida, levou a coruja para a gaiola de Edviges. Arrow abriu um olho lacrimejante, deu um pio fraquinho de agradecimento e desatou a beber água em grandes sorvos. Harry se virou para as corujas restantes. Uma delas, a fêmea grande, branca como a neve, era sua Edviges. Ela também trazia um pacote e parecia muito satisfeita consigo mesma. Deu uma bicadinha carinhosa em Harry quando ele soltou sua carga, depois saiu voando pelo quarto para se juntar a Arrow. Harry não reconheceu a terceira coruja, um belo espécime pardo, mas soube imediatamente de onde viera, porque além de um terceiro pacote, ela trazia uma carta com o escudo de Hogwarts. Quando Harry acabou de aliviá-la de sua carga, ela sacudiu as penas, cheia de si, abriu as asas e saiu voando pelo céu noturno. O menino sentou na cama e apanhou o pacote de Arrow, rasgou o papel pardo e encontrou um presente embrulhado em ouro e o primeiro cartão de aniversário de sua vida. Com os dedos trêmulos, ele abriu o envelope. Caíram 2 papéis, uma carta e um recorte de jornal. O recorte fora visivelmente tirado do Jornal dos Bruxos, o Profeta Diário, porque as pessoas nas fotos em preto e branco estavam se mexendo. Harry apanhou o recorte, alisou e leu. Funcionário do Ministério da Magia ganha grande prêmio. Arthur Weasley, chefe da seção de controle do mau uso dos artefatos dos trouxas no Ministério da Magia, ganhou o grande prêmio anual da loteria do Profeta Diário. A senhora Weasley, encantada, declarou ao Profeta Diário: "Vamos gastar o ouro em uma viagem de férias ao Egito, onde nosso filho mais velho, Guy, trabalha para o Banco Gringotts como desfazedor de feitiços. A família Weasley vai passar um mês no Egito, de onde voltará no início do ano letivo em Hogwarts, escola que 5 dos seus filhos ainda frequentam." Harry examinou a foto e um sorriso espalhou-se pelo seu rosto ao ver os 9 Weasley acenando freneticamente para ele, diante de uma enorme pirâmide. A senhora Weasley, pequena e gorducha, o Sr. Weasley, alto e um pouco careca, os 6 filhos e uma filha, todos, embora a foto em preto e branco não mostrasse isso, com flamejantes cabelos vermelhos. Bem no meio da foto se achava Ron, alto e desengonçado, com seu rato de estimação Perebas no ombro e o braço passando pelas costas da irmã, Gina. Harry não conseguia pensar em ninguém que merecesse mais ganhar um monte de ouro do que os Weasley, que eram gente muito fina e extremamente pobre.
Ele apanhou a carta de Ron e a desdobrou. Caro Harry, feliz aniversário. Olhe, estou muito arrependido daquele telefonema. Espero que os trouxas não tenham engrossado com você. Perguntei ao papai e ele acha que eu não devia ter gritado. O Egito é incrível. Gui nos levou para ver os túmulos, e você não ia acreditar nos feitiços que os velhos bruxos egípcios lançavam neles. Mamãe não quis deixar a Gina ver o último. Só continha esqueletos mutantes de trouxas que violaram o túmulo e acabaram com 2 cabeças e outras esquisitices. Nem consegui acreditar quando papai ganhou a loteria do Profeta Diário. 700 galeões! A maior parte foi gasta nessa viagem, mas eles vão me comprar uma varinha nova para o próximo ano letivo. Harry lembrava-se bem demais do dia em que a velha varinha de Ron se partira. Acontecera quando o carro em que os dois voaram para Hogwarts batera de encontro a uma árvore nos jardins da escola. Estaremos de volta uma semana antes do ano letivo começar, e vamos a Londres comprar minha varinha e os livros da escola. Alguma chance de nos encontrarmos lá? Não deixe os trouxas arrasarem você. Faça uma força para ir a Londres. Ron. PS. Percy agora é monitor-chefe. Recebeu a carta de nomeação na semana passada. Harry tornou a admirar a foto. Percy, que estava no 7º e último ano em Hogwarts, parecia muito cheio de si. Prendera o distintivo de monitor-chefe no fez que usava num ângulo elegante sobre os cabelos bem penteados. Seus óculos de aro de tartaruga faiscavam ao sol do Egito. Harry voltou então sua atenção para o presente e o desembrulhou. Dentro havia um objeto que parecia um pequeno peão de vidro. Debaixo, mais um bilhete de Ron. Harry está um bisbilhoscópio de bolso. Dizem que quando tem alguma coisa suspeita por perto, ele acende e gira. Gui falou que é porcaria que vendem a bruxos turistas e que não é confiável porque ontem, durante o jantar, ficou acendendo o tempo todo. Mas ele não percebeu que Fred e George tinham posto besouros na sopa dele. Tchau. Ron. Harry pôs o bisbilhoscópio em cima da mesa de cabeceira, onde o peão ficou parado, equilibrado sobre a ponta, refletindo os ponteiros luminosos do despertador. O menino admirou-o feliz por alguns segundos. Então, apanhou o pacote que Edviges lhe trouxera. Dentro deste, também havia um presente embrulhado, um cartão e uma carta, dessa vez de Hermione. Caro Harry, Ron me escreveu contando o telefonema que deu para o seu tio Walter. Espero que você esteja bem. Estou de férias na França nesse momento e não sabia como ia mandar o meu presente para você. E se eles abrirem o pacote na alfândega? Mas então, a Edviges apareceu. Acho que ela queria garantir que você recebesse alguma coisa no seu aniversário para variar. Comprei o seu presente pelo reembolso coruja. Vi um anúncio no Profeta Diário. Mandei entregar o jornal no meu endereço de férias. É tão bom continuar em dia com o que está acontecendo no mundo dos bruxos. Você viu a foto de Ron com a família que saiu no jornal na semana passada? Aposto que ele está aprendendo um monte de coisas. Estou com inveja. Os bruxos do Egito Antigo são fascinantes. Aqui também tem histórias de bruxaria locais interessantes. Eu escrevi todo o meu trabalho de história da magia para incluir algumas coisas que descobri. Espero que não fique grande demais. São 2 rolos de pergaminho a mais do que o professor Binns pediu. Ronnie disse que vai a Londres na última semana de férias. Você também vai poder ir? Será que sua tia e seu tio vão deixar? Espero realmente que possa. Senão, a gente se vê no Expresso de Hogwarts no dia 1º de setembro. Afetuosamente, Hermione. PS. Ron contou que Percy virou monitor-chefe. Aposto como ele está realmente satisfeito. Quem não parece ter gostado é o Ron. Harry deu risadinhas quando punha a carta de Hermione de lado e apanhava o presente. Era muito pesado. Conhecendo a amiga, ele teve certeza de que seria um livrão cheio de feitiços complicados. Mas não era. Seu coração deu um enorme salto quando ele rasgou o papel de embrulho e viu um belo estojo de couro preto, com dizeres em letras prateadas. Estojo para manutenção de vassouras. Uau, Hermione! Exclamou Harry baixinho, abrindo o estojo para ver dentro. Havia um frasco grande de líquido para polir cabos, uma tesoura prateada e reluzente para aparar cerdas, uma pequena bússola para prender na vassoura em viagens longas e um manual Faça a manutenção da sua vassoura. À exceção dos amigos,
O que Harry mais sentia falta de Hogwarts era o quadribol, o esporte mais popular do mundo mágico. Extremamente arriscado, muito excitante, que se jogava montado em uma vassoura. Harry, por acaso, era um ótimo jogador de quadribol. Fora o menino mais novo do século a ser escolhido para um time de casa em Hogwarts. Uma das coisas que Harry mais prezava em sua vida era sua vassoura de corrida, uma Nimbus 2000. Harry pôs o estojo de couro de lado e apanhou o último embrulho. Reconheceu os garranchos no papel pardo do embrulho na mesma hora. Eram de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts. Ele rasgou o papel de embrulho externo e viu um pedacinho de alguma coisa em cor verde. Mas antes que conseguisse desfazê-lo direito, o embrulho estremeceu de um modo estranho. E o que havia dentro se fechou com um estalo, como se a coisa tivesse mandíbulas. Harry congelou. Sabia que Hagrid jamais lhe mandaria uma coisa perigosa de propósito, mas por outro lado, seu amigo não tinha a visão de uma pessoa normal sobre o que era perigoso. Todos sabiam que Hagrid já fizera amizade com aranhas gigantescas, mais nocivas, com cães de 3 cabeças dados por gente que ele encontrou em bares e contrabandeara ovos de dragão, um bicho ilegal, para dentro da cabana em que morava. Harry cutucou o embrulho, nervoso. A coisa tornou a se fechar com um ruído. O garoto apanhou o abajur na mesa de cabeceira, agarrou-o com força com uma das mãos e ergueu-o acima da cabeça, pronto para desferir uma pancada. Então, agarrou o resto do papel de embrulho com a outra mão e puxou. E a coisa caiu. Um livro. Harry só teve tempo de reparar na bela capa, adornada com um título dourado. O livro monstruoso dos monstros. Antes do livro virar de lombada e começar a correr pela cama como um caranguejo esquisito. Ah! Gemeu Harry. O livro caiu de cama com um embrulho metálico e arrastou-se rápido pelo quarto. O menino o seguiu furtivamente. O livro foi se esconder no espaço escuro embaixo da escrivaninha. Rezando para os Dursley não terem acordado, Harry ficou de 4 e tentou apanhá-lo. Ai! O livro se fechou sobre sua mão e se afastou do menino, se sacudindo e andando adernado sobre as capas. Harry saiu correndo, ainda agachado, e se atirou para a frente, conseguindo achatar o livro. Tio Walter soltou um grunhido sonolento e alto no quarto ao lado. Edviges e Errol observaram com interesse quando Harry abraçou com força o livro que se debatia, correu até a cômoda e pegou um cinto, com que o amarrou firmemente. O livro monstruoso estremeceu de raiva, mas não conseguiu mais se agitar e morder. Então, Harry atirou-o na cama e apanhou o cartão de Hagrid. Caro Harry, feliz aniversário. Achei que isso pudesse lhe ser útil no ano que vem. Não vou dizer mais nada aqui. Conto quando a gente se encontrar. Espero que os trouxas estejam tratando você bem. Tudo de bom, Hagrid. Pareceu a Harry um mau agouro que Hagrid pudesse achar que um livro que morde tivesse utilidade futura, mas pôs o cartão do amigo ao lado do de Ron e Hermione, sorrindo mais satisfeito do que nunca. Agora só sobrava a carta de Hogwarts. Reparando que era bem mais grossa do que de costume, Harry abriu o envelope, puxou a primeira página de pergaminho de dentro e leu. Prezado Sr. Potter, queira registrar que o novo ano letivo começará em 1º de setembro. O expresso de Hogwarts partirá da estação de King's Cross, plataforma 9h30, às 11 horas. Os alunos de 3º ano têm permissão para visitar a aldeia de Hogsmeade em determinados fins de semana. Assim, queira entregar a autorização anexa ao seu pai ou guardião, para que a assine. Estamos anexando, nesta oportunidade, a lista de livros para o próximo ano. Atenciosamente, Professora Amy McGonagall, vice-diretora. Harry tirou do envelope o formulário de autorização para ir a Hogsmeade e leu, mas já não sorria. Seria maravilhoso visitar Hogsmeade nos fins de semana. Ele sabia que era um povoado só de bruxos, em que nunca estivera. Mas como é que ia convencer o tio Walter ou a tia Petúnia a assinar o formulário? Ele olhou para o despertador. Eram agora 2 horas da manhã. Decidindo que se preocuparia com o formulário de Hogsmeade quando acordasse, Harry voltou para a cama e se esticou para arriscar mais um dia no calendário que fizera para contar o tempo que faltava para regressar a Hogwarts. Tirou então os óculos e se deitou, de olhos abertos, de frente para os 3 cartões de aniversário.
Mesmo sendo muito fora do comum, naquele momento, Harry Potter se sentiu como todo mundo, feliz, pela primeira vez na vida, porque era o dia do seu aniversário.